Bom dia, amados. Eu espero que esteja tudo bem com vocês neste sábado, dia 25 de abril de 2020, dia do aniversário da Laís de Carvalho Lopes, da nossa congregação do Verde Parque. Então queremos desejar felicidades à irmã Laís de Carvalho Lopes. Deus te abençoe e te faça muito feliz. Eu queria falar hoje com vocês sobre um texto de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que vai falar a respeito do discípulo e a vontade de Deus. Eu queria tratar desse tema com vocês. É um dos textos contidos no material chamado Maturidade Cristã. São 13 estudos, esta é a lição 3. Estudamos ontem essa lição com o irmão, o pai da Suzy, e nós somos gratos a Deus porque ele vem crescendo, conhecendo a palavra de Deus. Irmão Farias, Deus te abençoe. Também aproveitamos para cumprimentar Vaelcio, Deus te abençoe também junto com a sua família. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da razão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós sermos discípulos ou aprendizes de Deus e sabermos a vontade de Deus, é necessário que nós tenhamos algum desejo, alguma mudança, alguma alteração em nossa vida. O texto de Romanos diz assim, que nós nos apresentemos a Deus em sacrifício vivo, não sacrifício morto, ou seja, que apresentemos a nossa vida a Ele. Mas apresentar a nossa vida como nós somos, pecadores, não é negócio, isso não é legal para Deus. O Senhor espera que nós apresentemos a nossa vida, mas que a nossa vida seja banhada, seja cuidada por Deus através de Jesus Cristo. E o texto que eu quero tratar hoje com os irmãos é como é que a gente conhece a vontade de Deus como discípulos, como é que eu conheço a vontade de Deus, como é que eu vivo a vontade de Deus. Eu diria que temos algumas condições e o estudo nos remete para essas condições para conhecermos a vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos ser nascidos de novo. Jesus, conversando com Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 3, ele diz que é necessário que nasçamos de novo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino dos céus. E nascer de novo implica nascer da água e do Espírito. Isso implica na conversão, na mudança de vida. É um novo nascimento. Eu costumo dizer, eu aprendi isso em algum tempo atrás, que quem nasce uma vez morre duas, mas quem nasce duas vezes morre uma só, que é a morte terrena, porque a morte eterna não pega quem nasce duas vezes, ou seja, nascer da carne e nascer do Espírito, isto é, se convertendo, entrando para dentro da vontade de Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, primeira condição para conhecermos a vontade de Deus é passarmos pelo novo nascimento. A segunda condição é termos uma percepção espiritual, que é fruto do novo nascimento. O que isso significa? Uma vez que somos filhos de Deus, somos nascidos de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós o recebemos como Senhor da nossa vida, então nós adquirimos essa percepção. Assim como nós percebemos o mundo físico através dos sentidos, isto é, tato, visão, gustação, olfato e audição, nós também começamos a perceber as coisas espirituais através
dessa qualidade que recebemos por sermos novas criaturas, isto é, a percepção espiritual. A Bíblia nos declara, através do apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos homens espirituais. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. A terceira condição para conhecermos a vontade de Deus é ter uma vida pura. Nós vamos encontrar esta possibilidade de pureza quando nós lemos Efésios capítulo 4, versos de 21 a 32. Precisamos ter uma vida pura. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Nós temos que tirar fora o velho homem e vestirmos como novo homem, que é vestido de justiça. Então, a terceira condição para conhecermos a vontade de Deus é ter vida pura. A quarta condição é termos disposição de obediência. Ora, se nós temos aprendido como ter a vida pura, então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Quando nós entramos na escola, a gente aprende a escrever aprendendo ABCD. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo e estudando a palavra de Deus, nos aplicando a palavra de Deus, nós vamos aprendendo a obedecer. Quais são os indicadores seguros da vontade de Deus? Os indicadores seguros da vontade de Deus, eles são importantes para nós, porque a gente precisa descobrir qual é a vontade de Deus. E como é que eu descubro a vontade de Deus? Primeiro, me aproximando da palavra de Deus. Eu preciso me aproximar da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, e estudá-la, meditar nela, buscar compreendê-la. É na palavra de Deus. A palavra vai dizer assim, lá em Mateus capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos buscar na Bíblia a verdade que nós devemos perseguir, que nós devemos buscar. Em segundo lugar, um outro indicador seguro da vontade de Deus que nos mostra qual seja a vontade de Deus, a primeira é a palavra. Segundo, a oração. Quando nós buscamos a Deus em oração, Ele nos revela qual seja a sua vontade e a gente vai aprendendo. O terceiro indicador seguro da vontade de Deus é a meditação. Eu me aproximo da palavra, eu busco a Deus em oração e eu medito na palavra de Deus. Como pode o jovem purificar o seu coração? Observando a palavra de Deus e guardando-a no seu coração. E esse guardar, esse meditar, é pensar, é refletir, é buscar entender o que diz a palavra de Deus e ir aplicando à minha vida. Um outro indicador seguro da vontade de Deus é o bom senso. Nós precisamos ter o bom senso. Uma coisa nós nem sempre consideramos é que Deus nos deu a cabeça para pensar. E o bom senso é fator importante em todas as decisões. De tudo o que pensamos, a gente precisa ter um bom senso, uma boa escolha daquilo que é razoável, que é correto, que é segundo a vontade de Deus. E quando a gente lê a palavra, quando a gente ora e quando a gente medita, a gente adquire bom senso e a gente vai escolher aquilo que está comandando a nossa mente. 1 Coríntios 2,16 vai dizer assim, mas nós temos a mente de Cristo. Um quinto indicador da vontade de Deus é conselhos sábios. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria ou segurança. Provérbios 11, 14. Então,
nós precisamos nos acercar de bons conselheiros, de conselheiros que atendam e entendam a palavra de Deus. Através desses conselhos de pessoas que entendem a palavra de Deus e que demonstram uma vida dedicada à palavra de Deus, nós vamos aprender com eles. E é interessante como Deus nos fala através destas pessoas. Sexto indicador são as circunstâncias. Dependendo daquilo que a gente vive, como a gente percebe, como a gente sente que Deus está agindo, como a gente percebe espiritualmente que Deus está agindo, então a gente, pelas circunstâncias, pelos fatos que ocorrem na nossa vida, nós também vamos entender que Deus está nos indicando a sua vontade. Um sétimo indicador da vontade de Deus são sinais. Às vezes a gente pede a Deus sinais, como pediu Gideão em Juízes 6, de 36 a 40. De vez em quando a gente pede algum sinal, mas é bom a gente evitar, para a gente não ficar colocando Deus à prova, porque a palavra dele já nos indica para isso. E, por fim, quais os resultados de nós estarmos no centro da vontade de Deus? Quais são os resultados? Quando nós atendemos a palavra de Deus, nós buscamos na palavra aquilo de que precisamos. Quando nós buscamos os indicadores da vontade de Deus, nós os descobrimos e nós os aplicamos, a gente vai ter um resultado, uma colheita de estarmos no centro da vontade de Deus. E o primeiro resultado é paz. Nós vamos desfrutar de paz quando nós estivermos debaixo da vontade de Deus. O segundo é êxito. Teremos êxito nas nossas vidas, teremos vitórias. É evidente que teremos dificuldades, mas as dificuldades também vão nos levar ao êxito, porque a palavra de Deus diz que sabemos que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, resultados: primeiro, paz, depois, êxito, e em terceiro lugar, nós temos a garantia de que quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele está conosco. Jesus declarou no final de Mateus, o seu último versículo de Mateus: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Um quarto resultado de estarmos no centro da vontade de Deus é a convicção. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente tem uma certeza, e a gente poderá dizer, como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Nós poderemos falar como o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é ter convicção. 4. Este seria o quarto resultado de nós estarmos no centro da vontade de Deus. Vamos resumir? Nós descobrimos a vontade de Deus quando nós temos uma nova vida, quando temos percepção espiritual, quando buscamos a pureza da nossa vida e quando estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus quando nós pautamos a nossa vida na palavra de Deus, na oração, na meditação, tendo bom senso, seguindo conselhos sábios, observando as circunstâncias e os sinais de Deus para cada um de nós. E por fim, resultados de estarmos no centro da vontade de Deus, recapitulando. Primeiro, nós temos paz. Segundo, nós somos exitosos, temos êxito naquilo que fazemos. Terceiro, vamos desfrutar da garantia que Deus nos dá, de que estamos na vontade dele. E quarto, nós teremos convicção e a gente vai marchar com esta fé no sentido de que Deus está conosco. Deus te abençoe e faça você uma pessoa convicta de que você é um discípulo que está fazendo a vontade de Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro, quando estaremos juntos. E amanhã nós teremos o culto na parte da manhã, às 9h30 da manhã, às 9h30.
vai estar falando a irmã Valéria Sato, que é professora das senhoras. E à noite também teremos a transmissão do culto que estamos fazendo online, a nossa live, que desta vez já será feito a partir da igreja. Deus te abençoe e tenha um bom sábado, um bom final de semana. Fique na paz.